Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo conjunto, botanicamente e bioquimicamente falando. E o tema de hoje é a família Cactácea. A família Cactácea é uma das famílias mais interessantes dentre as angiospermas, é uma eudicotiledônea, e entre as suas características estão as adaptações morfológicas, morfologia interna e externa, e bioquímicas e fisiológicas para a sobrevivência em ambientes com baixa disponibilidade hídrica. Aqui no Brasil, o exemplo mais clássico de ambiente de ocorrência de cactáceas é a caatinga. Na caatinga nós temos coroa de frade, palma, além de vários outros como xique-xique e mandacaru, que são alguns exemplos das diversas cactáceas que nós temos nativas. As cactáceas, entre as adaptações que nós encontramos, está a transformação das folhas em espinhos, o caule fotossintetizante, a grande quantidade de parênquima aquífero que armazena a água, que dá essa consistência esponjosa, a presença de uma cutícula muito espessa, grande quantidade de cera epicuticular, ou seja, a cera que está sobre a cutícula, além da redução do número de estômatos. Tudo isso objetivando fazer com que a planta perca a menor quantidade de água possível. As cactáceas, como a gente pode ver aqui, eu separei algumas. A gente tem cactáceas que têm folhas e cactáceas que não têm folhas. Aqui é um exemplo de uma cactácea com folha, que é a Ora pronobis, que a gente já mostrou para vocês. E a gente também tem, por exemplo, aqui que eu mostrei, plantado a pitaia. Pitaia é um dos frutos que a gente utiliza na alimentação da família cactácea. Mas também na caatinga você pode comer os frutos do mandacaru e do xique-xique, apesar deles não serem comercializados. O corpo do cactus, mais especificamente da palma sem espinho, é plantado para alimentar o gado durante os períodos de estiagem. E algumas cactáceas são utilizadas na alimentação como plantas punks. Então todo esse grupo é extremamente importante e, claro, tem uma série de aspectos bioquímicos que são relevantes e também estão sendo estudados. Volto a lembrar de um vídeo que a gente já mostrou antes, não confundir a família cactácea com as plantas que têm características de cactos, ou seja, tem uma aparência de cactos, mas não pertence àquela família que a gente está tratando agora, que são as cactáceas. Então, ter a forma ser cactiforme não significa que é da família cactácea. E agora, então, a gente vai ter essa informação bioquímica, e especificamente de uma espécie do gênero Cereus, conhecido no Brasil como xique-xique. Então, pessoal, como o Marcos adiantou, eu vou falar um pouquinho sobre a planta chamada xique-xique. No caso, eu vou falar da planta cujo nome científico é Pilosoceros gonele, porque tem várias outras que o pessoal também conhece como xique-xique, mas eu vou colocar uma imagem da que a gente está falando agora para vocês verem aí. Então, pessoal, toda essa parte suculenta do xique-xique é o caule da planta, que está lá armazenado uma grande quantidade de água. Então é um material extremamente viscoso, né? Utilizado bastante na culinária para fazer bolo, biscoito, pudim e para usar de alimento para os animais, como o Marcos já comentou. Mas isso não quer dizer que só tem água aí nesse caule, né? Então tem vários compostos interessantes, inclusive do ponto de vista farmacológico. Então a gente fez, né, alguns estudos com o caule dessa planta e encontramos que a gente tem metabólitos secundários, né, principalmente flavonoides, e tem muitos, né, muito mesmo polissacarídeo, muito rico em carboidrato, assim como em outros cactos. Por isso o aspecto viscoso, né, da qualquer preparação que você obtenha a partir deles. Esse xique-xique, quais foram as atividades que os extratos obtidos a partir dele apresentaram? Então a gente já detectou atividade cicatrizante em vivo, e atividade antinociceptiva, que é a mesma coisa de atividade analgésica, né, reduzir a sensibilidade à dor, e atividade anti-inflamatória. Isso tudo, né, a gente observou sem que houvesse nenhuma toxicidade para os animais. Então a gente não teve nenhuma lesão a nível de fígado, a nível de rins, a nível de baço, nenhuma alteração a nível comportamental e, consequentemente, né, nenhuma alteração a nível bioquímico ou histológico, né, que a gente não detectou essas alterações. Outra atividade que a gente conseguiu determinar para o xique-xique é que ele ele teve resultados bastante promissores no tratamento, né, de ratos obesos, né, quando a gente fez uma
estimulação da obesidade pela dieta, ou seja, meio que mimetizando uma situação de diabetes do tipo 2. Então a gente teve queda dos níveis lipídicos, diminuição do nível de glicose. Então essa atividade hipolipidêmica ou anti-hiperlipidêmica, né, no caso que ele atua contra, revertendo, né, os níveis altos de lipídios no sangue, ela foi bastante significativa, né, e a gente tem, então, compostos presentes nesse caldo do xique-xique com esse potencial farmacológico. Além dos carboidratos, dos flavonoides que eu falei para vocês, naquele caule viscoso, naquele material, também tem proteína e tem proteína bioativa. Então a gente isolou um inibidor de protease, que é uma classe, né, de proteínas bioativas de plantas, denominado PGTI, e esse inibidor ele apresentou-se como uma molécula com atividade antimicrobiana, né? Além de não ser tóxico para células humanas, podendo no futuro, né, ser estudado com mais propriedade. Então o cacto, né, todos eles, né, a gente trabalha também, já trabalhamos com a palma, existe uma lectina isolada da palma, com várias outras atividades. Ele também, os cactos são fontes de vários compostos bioativos e que podem ser bastante úteis aí no futuro, né, quanto às seus potenciais farmacológicos, ok? É isso então, pessoal, e até a próxima.